Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para conversar com você sobre o romance A Identidade, do escritor tcheco Milan Kundera. Esse livro foi publicado pela Companhia das Letras através do selo Companhia de Bolso e essa edição é a única existente no país. Bom, quem nos acompanha pelo YouTube, pelo Spotify, quem é nosso seguidor assíduo, sabe que o Kundera é um autor pelo qual eu tenho bastante apreço. Quando Miguel e eu fizemos o programa sobre o Prêmio Nobel de Literatura, eu abordei ali, lato sensu, a obra do Kundera, porque eu acreditava que ele poderia ser o vencedor, porque, na minha opinião, ele é o maior autor que nós temos vivo. Ele, como eu como eu havia explicado naquele programa, para quem assistiu, para quem não assistiu, vai lá e assista, a obra dele pode ser dividida em dois grandes blocos. Ele tem um primeiro bloco com obras de cunho mais político, por exemplo, os romances A Brincadeira, A Vida Está em Outro Lugar, A Insustentável Leveza do Ser, que é o seu romance mais conhecido. E depois de um tempo há uma ruptura nessa estrutura e ele passa a escrever romances de caráter mais existencial, romances onde ele procura analisar ali a experiência humana, a experiência individual, do que propriamente traçar um panorama político-social. Esse romance, A Identidade, se insere nesses romances da segunda fase, digamos assim, da sua obra. E a história do romance é bastante simples. Nós temos a Chantal, que é uma mulher bela, mas já não tão jovem, que está ali pela faixa dos 40 anos, e um dia, caminhando pela praia, ela percebe que os homens já não a olham mais como a olhavam antigamente. A partir disso, então, ela começa a se questionar, por perceber que não tem mais aquela beleza que tinha antigamente, por perceber que não tinha mais aquela eroticidade que tinha antigamente. E isso começa a lhe causar uma certa insegurança. Ela compartilha dessa insegurança e dessa aflição com o seu companheiro. E a partir daí, ela parece perceber que, ou pelo menos ela tem essa teoria, de que a identidade feminina se confirma, digamos assim, a partir da experiência que as mulheres têm com homens desconhecidos, digamos assim. Esses homens que não a conhecem dizem alguma coisa a ela de determinada forma, ainda que não de forma explícita, e isso acaba por confirmar a sua identidade. Isso gera nela uma série de questionamentos e a partir desses questionamentos ela toma algumas atitudes para mudar essa percepção que ela tem de si própria. E daí se desdobram várias consequências, que eu não vou dizer aqui para não dar spoiler, mas que vai colocá-la, ela e o marido, num jogo meio perigoso. O Kundera faz muito bem aqui destruir qualquer fronteira que existe entre o que é sonho e o que é realidade. E isso é muito bem construído. O romance ecoa, na minha opinião, a estrutura e os temas, em certo aspecto, constantes no romance Breve Romance de Sonho, do Arthur Schnitzler, do escritor austríaco. Então, fica aqui a recomendação desse livro. É um livro bem curtinho, tem 115 páginas e eu acho uma excelente introdução à obra do Kundera para quem quiser conhecê-lo. Então, era isso. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Valeu!